Vós deveis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Salve Maria! Eu sou o Padre Jean Paulo Ruzzi, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. E antes de começarmos o sermão de hoje, não esqueça de deixar o joinha, de fazer um comentário, de compartilhar nas suas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem também. Curta a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram. Assina o meu podcast Contramundo e se inscreve no meu canal no YouTube, marcando o sininho das notificações. E se esse sermão tem te ajudado, faça uma doação e ajude a nossa Paróquia Todos os Santos. Deus te abençoe e salve Maria! Muito bem, filhinhos, nós todos sabemos muito bem que o cerne da nossa fé, ou seja, o ponto principal da revelação, é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nestes dois mandamentos, nosso Senhor Jesus Cristo resume toda a lei. E nós sabemos também perfeitamente que a sua época, quando Jesus mostrou ao mundo, quando Jesus revelou o ponto mais importante da lei, ele se chocou frontalmente com os mestres da lei, ou seja, os saduceus, os escribas e os fariseus, porque estes entendiam que o cumprimento da lei pela lei era o que nos justificava, ou seja, era o ponto mais importante para a salvação. E justamente por causa deste conflito, passados tantos séculos que estamos distantes desta mentalidade que ficou conhecida como farisaísmo, ou seja, o cumprimento da lei pela lei, é que para nós soa haver uma oposição entre o comportamento moral e o amor. De fato, na contemporaneidade, se vive uma religião bastante diluída. Para muitas pessoas, não fazer o mal é a mesma coisa que fazer o bem. Não fazer coisas gravíssimas é a mesma coisa que santidade. Por exemplo, com muita frequência na confissão, as pessoas começam assim: "Ai, padre, eu não matei, eu não roubei", como se isso fosse realmente uma prova de santidade, como se isso fosse o cumprimento perfeito do cristianismo. E muito longe disso. Nós, cristãos, além de praticarmos o amor, além de vivermos a caridade em atos práticos concretos, também devemos evitar o mal. Ou seja, há uma moral cristã a qual todos devemos aderir. Uma prova muito concreta disso é a lista que São Paulo faz na primeira leitura de hoje. Ele diz textualmente que nós devemos evitar a fornicação, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, as divisões, as discórdias, etc, etc. E diz que nós devemos fazer o bem, viver a mansidão, a paz, a concórdia. De tal modo que sim, a fé não se resume apenas a um amor genérico, mas a prática do bem e a luta contra o mal. Quando Jesus polemiza com os mestres da lei, concretamente no Evangelho de hoje, ele começa dizendo que nós devemos fazer isso sem, no entanto, deixar de praticar aquilo. Ou seja, devemos amar, mas o amor não está em oposição ao combate às más inclinações da nossa natureza decaída. A crítica de Jesus reside, então, na hipocrisia, ou seja, a pregação desassociada às boas obras e ao combate às más inclinações. Não há oposição. Devemos viver as duas coisas, o bem e a luta contra o mal. Então, filhinhos, vivamos com coerência a nossa fé, mas uma fé verdadeira, não uma fé aguada, uma fé diluída,
que se resume apenas ao sentimentalismo. Que Deus nos ajude hoje a sermos coerentes. Deus te abençoe e salve Maria!